olha eu aqui de volta, professora Cris no comando da situação. Bom, hoje eu tenho uma novidade para vocês. Nós vamos ter a nossa primeira aula, né? Uma aula inicial sobre adjetivos. Bom, nós vamos falar dessa classe gramatical com muitos detalhes, tentando resumir também este assunto, que é um pouco grande, porém é tranquilo, muito fácil. Nós utilizamos demais os adjetivos no nosso dia a dia. Sem eles, realmente, a vida seria muito sem graça. Poxa, sem características, principalmente as positivas, não, as boas características. Sem elas, realmente, o mundo seria sem graça. Então, os adjetivos, eles nos ajudam muito a ter os detalhes da situação, a saber melhor ou pior, né, sobre algum caso, sobre até alguma pessoa, né? Bom, nós vamos falar mais sobre isso. Bom, né? Eu dividi este conteúdo em 4 partes, né? Bom, essa é a primeira parte, uma aula inicial, onde eu vou dar o total, assim, generalizando o assunto e o que vem por aí nas outras aulas, né? Nas outras 3 aulas, vamos dizer assim, né? Enfim, vamos começar a falar sobre o que são os adjetivos, que classe é essa. Bom, a princípio, nós temos que saber que é uma classe gramatical, ela é considerada variável. O adjetivo, ele é variável, por quê? Porque ele se modifica. Nós vamos ver como ele se modifica em relação ao gênero, tá? Em relação a como ele se flexiona nos números também, singular e plural. Vamos ver as classificações deles, tá? Então, eles se modificam porque eles têm a capacidade de mudar por conta do substantivo. Então, o substantivo, ele lidera o adjetivo e o adjetivo, ele tá ali para acompanhar mesmo. De que maneira? Ele está no sentido de modificar o substantivo. Ele pode também especificar aquele substantivo, tá? Ele pode atribuir alguma característica ao substantivo. Por isso, a importância desse adjetivo juntamente com o substantivo. Por isso, ele é variável, porque se o substantivo estiver no feminino, logo o adjetivo ele pode estar no feminino também. Depende da palavra, nós vamos ver alguns exemplos, tá bom? Beleza, e vamos ver as classificações dos adjetivos, porque ele é parecido, né? Não é igual, ele é semelhante em algumas regras de classificações com os substantivos dos assuntos anteriores que nós vimos, ok? Então tá, beleza. Eu vou começar este assunto adjetivos colocando o texto aí na tela para os elefantes, para nós entendermos como os adjetivos eles funcionam dentro de um texto. Bom, vou colocar na tela. Bom, elefantes que desenham de verdade. Que os elefantes têm algumas habilidades extraordinárias, ninguém duvida. Mas esse vídeo mostra alguns animais fazendo desenhos de verdade, usando apenas a tromba, em um parque da Tailândia. Na verdade, os animais são treinados e os treinadores acompanham de perto os talentosos elefantes, enquanto eles desenham pássaros, corações e até autorretratos. Impressionante! Todos os dias eles se apresentam em parques na Tailândia e os visitantes podem até comprar desenho feito pelos elefantes. Por causa do treinamento, os animais repetem as mesmas figuras todos os dias, segurando os pincéis com a tromba. Bom, é um texto tirado de uma notícia, inclusive, né? Bem interessante, bem real. Nós vimos aí os elefantes, né? E
algumas características atribuídas a este substantivo. Então, o substantivo elefante. Quando eu falo elefante, ele está no singular. Logo, nós vimos no texto que temos elefantes no plural. Então, quando a gente coloca uma característica, a gente atribui algo a este substantivo, esta característica ela é chamada de adjetivo. E os adjetivos, eles têm que estar junto de um substantivo, então ele tem que estar em conexão ao substantivo, ou seja, tem que estar junto dele. Se o substantivo estiver no plural, logo o adjetivo ele estará no plural também. Beleza? Então, quando ele falou assim, elefante habilidoso, se eu fosse colocar no feminino, elefanta habilidosa. Bom, no plural, elefantes habilidosos. No feminino e plural, elefantas habilidosas. Bom, a palavra elefante ele é modificado, sim, ele é um substantivo. Se eu coloco elefanta, eu estou falando da maneira correta, professora? Sim, está falando da maneira correta. Mas eu já ouvi falar elefoa. Tá certo, elefoa? Está correto, elefoa. Apesar de ser isso é uma raridade na gramática da língua portuguesa ocorrer, mas existe. Então, em algumas gramáticas, tipo o Bechara, ele é um autor que ele atribui elefoa ao dicionário, à gramática da língua portuguesa como correta. Ele inclui essa palavra como correta. Então, elefoa já virou corretamente falando, né? Em algumas gramáticas, em alguns dicionários, inclusive o Bechara, que é um autor famosíssimo, né, Evanildo Bechara, ele também considera como correto quando a gente coloca o termo elefoa, né, ou seja, o feminino de elefante. Bom, só tirando e esclarecendo essa dúvida, porque elefante é substantivo. Só que essas características, esses detalhes atribuídos a elefante, isso faz com que o contexto, a gente entenda melhor o próprio animal ali, né? Se eu falo elefante, um elefante qualquer, ele é generalizado. E quando eu atribuo uma característica àquele animal, eu estou caracterizando, então eu estou individualizando, eu estou falando de um indivíduo ali, certo? Então, ele dá mais detalhes. Os adjetivos, eles nos ajudam neste sentido. Então, nós temos características positivas e negativas, ambas são aceitas, né? E os adjetivos, eles também são feitos para também dizer algo negativo sobre alguém, né? Ou sobre alguma coisa. Então, é correto também a forma negativa, tanto a forma positiva. Bom, gente, os adjetivos, eles são muito, 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 muito bem-vindos em histórias. Tipo, quando o autor ele utiliza o adjetivo, ele descreve melhor aquele personagem, ele descreve melhor aquele ambiente, aquela situação, a cidade, tudo que envolve a história daquela situação que o autor está contando ao seu leitor, né, ao seu público. Isso faz com que o seu público ele viaje, ele comece a imaginar direitinho o que o autor está querendo dizer, o que o autor descreve. Então, os adjetivos, eles facilitam nisso. Faz com que o leitor imagine toda a situação, a cada detalhe, gente. Vou dar um exemplo dentro da nossa mitologia grega. Nós temos a história do Aquiles, aquele personagem, né? Onde nós temos uma obra fascinante, Ilíada, por exemplo, e conta a história do Aquiles, da guerra de Troia e conta detalhes,
fala do personagem, como ele é, as características do lugar onde envolve esse personagem através dos versos que são contados. Então, estes detalhes, estas características são os adjetivos. E sem os adjetivos, seria impossível você imaginar aquela situação. Por isso a importância dos adjetivos. Então, nesta aula, eu estou ampliando o assunto desta classe gramatical, mas nós vamos ver nas próximas aulas com detalhes, por exemplo, a classificação dos adjetivos. Vou colocar na telinha aí o resuminho, aquela folhinha que eu adoro, eu gosto muito, para dar detalhes de como será a nossa aula, né? Então, assim, os adjetivos, temos as classificações, primitivo ou derivado, simples ou composto. Temos também os adjetivos chamados de adjetivos pátrios, né? Nós temos também a locução adjetiva, tá? Nós vamos ver também. O que é bem importante são os adjetivos objetivos e os adjetivos subjetivos. Tudo isso nós vamos ver. Veremos também, tá? Agora, vou colocar uma outra folha resumitiva aí para vocês dos adjetivos. Temos também a flexão em gênero, flexão em número, variação no grau de intensidade. Nós vamos ver isso com mais detalhes, por exemplo, o grau superlativo, o grau comparativo e como eles subdividem, ok? Beleza, nós vamos ver também o plural dos adjetivos simples e o plural dos adjetivos compostos. Por quê, gente? Porque nós temos uma diferença aí em relação às regras, temos exceções às regras. Quando os adjetivos são compostos, então, qual palavra vai para o plural? Nós temos regras para isso, nós vamos ver também sobre isso. Mas hoje a primeira aula era para entender a importância dos adjetivos dentro de um contexto, tá bom? E é isso. Temos que ter cuidado ao usá-lo, né? E saber que ele vai sempre estar junto, né? Concordando, a palavra correta é concordar com o substantivo do texto, tá? Aquele que caracteriza, ok? Então, nos veremos na nossa próxima aula sobre adjetivos. Espero que tenham gostado e que tenham entendido esta classe gramatical mega, hiper, power importante. Um beijo!